entender agora um pouquinho mais como que esses organismos vivos, eles são classificados. Então, agora que você já entendeu toda essa parte de quais são as características dos seres vivos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Por que isso, professor Rafael? Porque, como eu falei antes, sempre na biologia a gente precisa separar em partes para poder estudar com mais foco cada uma das partes e depois entender o todo, beleza? E a classificação dos seres vivos é exatamente isso. Show? Então dá uma olhadinha no slide aí para a gente dar continuidade a essa parte. Então, na classificação dos seres vivos, a gente tem duas áreas da biologia que vão se preocupar com essa classificação. E aí, por que a gente tem duas áreas que vão se preocupar com isso? Porque uma vai se preocupar com a classificação em si mesmo, com a questão, né, de classificar, dizer se isso é mais próximo disso ou mais distante daquilo. Então, a gente vai falar realmente de classificar, classificação biológica, a gente vai chamar aí de taxonomia. Beleza? Mas, para que a taxonomia ocorra, para que a classificação biológica ocorra, você precisa primeiro ter um estudo, né, bem estruturado da biodiversidade. Então, você precisa entender toda essa biodiversidade, entender o que são características que são mais próximas ou mais distantes umas das outras, para você poder ter a sistemática que vai ser em cima dessa questão sistemática que a classificação biológica vai ocorrer. Então, a taxonomia, a sistemática, elas estão andando muito juntas. São áreas diferentes, uma vai se ocupar de estudar a biodiversidade e definir quais são essas características, né? Destrinchar exatamente o que um organismo tem, que é X, é Y, é A, é B, o que tem naquele organismo, quais são suas características, né? E a taxonomia vai se ater mais a pegar base dessas características todas que foram estudadas ali da biodiversidade através da sistemática e classificar isso, agrupar, colocar em partes iguais ou próximas ou parecidas e separar as partes que são diferentes. Só que aí, dá uma olhadinha para mim aqui. Aí existe uma questão que é levantada, tá? Quais são as características que podem definir na taxonomia que um grupo é próximo um do outro e distante de um terceiro, ou que são três grupos separados, ou que existe uma outra combinação disso, né? Quais são as características que vão ser levadas em consideração na taxonomia para realmente ter uma classificação biológica fiel ao que existe na evolução dessas espécies? E aí entra uma discussão que dentro da biologia, entre os sistematas e os taxonomistas, é algo muito grande, tá? Porque essas características, elas são relativas. Você pode considerar algo como uma característica importante e eu achar que esse algo não é tão importante. Então, o cientista A e o cientista B, se eles utilizarem características diferentes para classificar alguns organismos que eles estão estudando, você vai ter classificações totalmente diferentes. Beleza? Então, essa ideia precisa ser algo padronizado. Precisa ser algo mundial, precisa ser uma linguagem universal, vamos dizer assim. E essa é a ideia da taxonomia, essa é a ideia por trás da taxonomia, que ela seja uma linguagem universal, onde você consiga ter em diversos pontos do planeta, independente das suas particularidades, você tem que ter algumas regras que regem essa classificação para que você não classifique a Deus dará, o que você acha. Eu acho que é assim, então eu vou dizer que esse aqui tem peninha verde, é igual a esse aqui que tem peninha verde, eu vou dizer que eles são da mesma família. Sei lá. Cara, como assim? Tá? Existem alguns padrões. Beleza? Então dá uma olhada no slide aí que você vai entender algumas quebras desses padrões e também como que a gente vai conseguir ter um padrão mais
organizado e mais fidedigno para trabalhar isso. Beleza? Então a gente precisa pensar na história da classificação, na história da taxonomia, tá? Então, a princípio, quando foi cunhada, né, as primeiras classificações dos animais, dos seres vivos, dos organismos vivos de forma geral, alguns critérios utilizados eram critérios arbitrários, critérios que não refletiam necessariamente o que os organismos apresentavam de proximidade ou distância, beleza? Então, alguns exemplos de critérios arbitrários que a gente tem são o ambiente. Por exemplo, se eu disser que você vai classificar os organismos que vivem na água, os organismos que vivem na terra e os organismos que conseguem voar, por exemplo, você vai estar classificando em 3 grandes grupos, mas que esses 3 grandes grupos, eles não necessariamente têm características realmente próximas, realmente ligadas entre si. Então, talvez esse grupo, essa classificação que você está criando, seja uma classificação não natural, que é como a gente chama, são classificações artificiais. Você pode até ter, né, um objetivo em classificar organismos de acordo com o seu ambiente, mas você não vai poder definir que esses organismos fazem parte de um grupo taxonômico a partir dessa classificação, beleza? Mas, antigamente, foi feito isso até chegar num momento que a gente vai estudar aqui mais à frente, que é o atual, beleza? Então, a gente poderia também classificar por locomoção, né? Como a gente está vendo aqui nessas 2 imagens. E aí, se a gente pensa em locomoção, em voo, por exemplo, a gente poderia colocar um morcego e uma ave dentro do mesmo pacote, vamos dizer assim, dentro da mesma estrutura, dizer que eles fazem parte de um mesmo grupo taxonômico, o que não é uma verdade absoluta dentro do que a gente tem hoje de conhecimento. A gente sabe que um é um mamífero e outro é uma ave, e eles têm uma distância, né, de características do seu organismo, de forma geral, muito grande. Tá? E uma terceira classificação, aí, uma terceira forma, né, de se criar um sistema artificial, que essa eu acho até a mais engraçada, é a utilidade. Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, a ideia, por exemplo, da gente classificar os organismos que existem no planeta através da sua utilidade para o ser humano. Então, pensar na utilidade daqueles organismos para o ser humano, para a espécie do ser humano, né, da espécie Homo sapiens, e pensar que a gente pode classificar esses organismos de acordo com a sua utilidade. Cara, esse é um antropocentrismo absurdo, né? Pensar que a gente é o centro de toda a unidade viva que existe no planeta. Então, todos os organismos têm que ser classificados de acordo com a utilidade que eles têm para mim. Cara, óbvio que isso não vingou, né, nos estudos biológicos. Mas dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar e você entender o que vingou. Então, quando a gente tem critérios arbitrários para definir alguma classificação, nós estamos falando, então, de sistemas artificiais. Estamos falando de sistemas que não refletem a questão natural daqueles organismos. Mas aí a gente teve um cara, né, o Carl Linnaeus, que foi o cara que trouxe aí uma luz, vamos dizer assim, à taxonomia. Por quê? Porque ele começou a pensar, né, ele começou a trabalhar em cima de critérios morfológicos. Então, ele começou a trabalhar em cima de questões anatômicas, questões de forma, né, dos organismos, o formato daquilo. Lógico, no início foi uma coisa bem incipiente, né, com relação a formato mesmo, forma de se apresentar, como, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, as folhas, né? Então, você tem folhas que têm uma estrutura mais abaulada, outras folhas que são 3, por exemplo, e que têm estruturas mais pontudas, e aí elas são mais abertas aqui no caso, né, formando aqui quase uma cruz, diferente dessa aqui, que formava aqui uma
uma estrutura diferente, e aí depois umas muito mais afiladas e separadas de uma forma diferente, então você poderia dizer que elas são grupos diferentes. Então todas as plantas que tiverem esse formato de folha podem ser agrupadas num grupo A, essas outras aqui num grupo B, essas outras aqui num grupo C e essas outras aqui num grupo D. E aí as modificações, as variações que vão existir em cima desses grandes grupos, elas podem existir, mas você já tem aí um viés um pouco mais natural da classificação. Você já consegue visualizar através da morfologia, através da anatomia, né, da forma que os organismos têm, você já começa a ter uma classificação um pouco mais natural, beleza? E aí a gente tem que lembrar também que Linneu, ele era fixista, tá? Então ele não acreditava na questão da evolução, mesmo porque na época que ele fez todos os estudos dele lá, né, o Darwin ainda não tinha nem nascido, coitado. Então não era nem não tinha nem como ainda existir as teorias ainda da evolução das espécies e tal, tá? Então ele era fixista. O que significa isso? Ele acreditava que os organismos eles eram fixos. Ele acreditava que não existia, não havia evolução, tá? Então, se não há evolução, significa que não existe, não há modificação. Então, os organismos vão se perpetuar ao longo do tempo sempre daquela mesma forma. Isso é o conceito de fixista, beleza? Então, o Linneu, ele utilizou o quê? Ele utilizou espécie como unidade de classificação. Então, ele pegou e se baseou na espécie para poder observar os critérios morfológicos que ele ia utilizar. Então, ele associou isso, né? A espécie tem características morfológicas específicas, né, que podem me mostrar se essa espécie é mais próxima ou mais distante de outras espécies. Então, aí, a partir dessa proximidade ou distância com outras espécies, baseado em critérios morfológicos, ele começou a criar categorias hierárquicas. Então, você vai ver que ele começou a cunhar o que a gente tem hoje como categorias hierárquicas na taxonomia. E com isso ele conseguiu definir um sistema muito mais natural, muito mais próximo da realidade natural daqueles organismos, daquelas espécies, beleza? E aí, nesse próximo slide, você vê as categorias taxonômicas, que são exatamente essas categorias que a gente estava falando lá, que começaram a ser definidas com o próprio Linneu. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui, uma coisa importante, importantíssima. O cara foi tão sinistro, tão... isso mesmo, para não falar um palavrão aqui, que hoje em dia a gente ainda tem, né? Na verdade, a maior parte das espécies que a gente conhece catalogadas hoje em dia foram catalogadas e foram classificadas pelo Linneu. Então, você vai ver lá o nome da espécie, o nome dele, Linneu, e o ano que ele catalogou aquela espécie. Então, o cara foi um taxonomista tão sinistro que ele trabalhou tanto com isso que ele definiu aí, que ele caracterizou, que ele cunhou as espécies de vários organismos que a gente conhece até hoje. Beleza? Então, volta para o slide aí, era só uma curiosidadezinha. Vamos lá. E aqui a gente tem as categorias taxonômicas. E aí eu vou começar da onde? De baixo para cima, pensando em quantidade de organismos envolvidos dentro da classificação. Então, espécie, né? Lógico, a gente já sabe, né? São aqueles organismos, vamos lembrar do conceito de espécie, né? Organismos que têm características particulares ali, próprias, né? E que conseguem se reproduzir, gerando descendentes férteis. Beleza. Só que nós temos algumas características de uma espécie que são muito parecidas com outras espécies. Então, a gente pode agregar esses 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos de espécies em um gênero. Então, a gente aumenta aqui a amplitude dessa visão. Então, agora a gente está olhando, quando a gente olha um gênero, a gente está olhando para várias espécies que
têm características em comum. Beleza? E assim por diante, a gente vai subindo, né? Vários gêneros formando a família, várias famílias formando ordem, várias ordens formando a classe, várias classes formando o filo, e por fim, aqui em cima, vários filos agrupados com características específicas, né? Parecidas, que os agrupem e que os separem de outros organismos, formando um reino. E aí a gente tem, né, os grandes reinos que a gente conhece na nossa classificação, nas nossas categorias taxonômicas. Aí tem uma malandragenzinha para você lembrar disso aqui, né, que é o reficofage, que é, né, mais uma forma de você ficar ligado aí na lembrança de todas as categorias taxonômicas e na ordem que elas aparecem. Então, da mais ampla para a mais específica, a gente tem o reficofage: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Aí, para os taxonomistas, para quem estuda isso, nem sempre é possível agregar características que transformem um grupo perfeitinho no que a gente espera que ele seja, né? Um gênero que agrupe exatamente todas as espécies que têm uma característica X, ou uma família que agrupe todos os gêneros que têm aquela característica. Então, em alguns momentos, para quem estuda isso mais aprofundadamente, vão ser necessários usar grupos intermediários, beleza? Mas que para nosso objeto de estudo aqui agora não é algo tão relevante, você só precisa saber que existem, tá? Então existem os prefixos super e sub, ok? Então você pode ter uma subespécie, então você pode ter ali uma espécie com populações, por exemplo, que já estão separadas há tanto tempo na natureza, que já exibem algumas características um pouco diferentes, mas que, se forem colocadas em conjunto novamente, vão conseguir dar perpetuidade àquela espécie, gerar descendentes férteis ao longo do tempo. Então, elas continuam sendo da mesma espécie, mas têm características muito particulares. Então, a gente pode chamar isso de subespécie, beleza? Outra coisa que a gente pode também, né, é a questão das superfamílias, que são famílias de organismos que têm características um pouquinho mais abrangentes do que as famílias, agrupam várias famílias, mas que não chegam ainda a ser uma ordem diferente, porque para ter o nível de categoria de ordem, elas precisariam oferecer outras características que elas não oferecem, não aparecem, ok? E aí, continuando, a gente tem aí um gráfico, né, uma imagem mostrando para vocês aí nesse slide essa diferenciação, essa classificação toda, beleza? Então, não vamos olhar aqui primeiro por esse domínio, vamos pensar no reino, como foi o objeto do nosso estudo até o momento. Então, partindo do reino, né, a gente vai ter ali o filo, né? Então, do reino dos animais, ou animalia, o filo dos cordados, ou cordata, né? Aí tem a classe dos mamíferos, ordem dos carnívoros, família Ursidae e o gênero Ursus. E aí a gente já identifica claramente ali quais são os animais dos quais a gente está falando, né? Quando a gente chega na parte da espécie, e aí a gente vê que é realmente muito específico, características não tem como falar diferente, características específicas da espécie, né? Aí a gente tem o ursus americanos, que é o urso preto americano, beleza? E aí, vamos dar continuidade. A gente pensa, né, no ser humano, como eu falei antes, aí a gente já começa a pensar do menos includente, que é aquilo que eu estava falando, daquele que vai ser mais excludente, vai ter menos diferenças. Então, vão ser muitas características muito parecidas. Então, o menos includente, que inclui a menor quantidade de organismos, é sempre a espécie. Beleza? E aí a gente tem, no nosso caso, né, a espécie Homo sapiens, a gente faz parte do gênero Homo, né, da família Hominidae, ou hominídeos, como a gente fala em português. A ordem, né, são os primates, como a gente fala em português, os primatas. E aí é primatas mesmo, porque a gente está falando em latim. Depois você vai entender por quê, beleza? A classe de mamália, né, ou os mamíferos, como a gente chama. Filo Chordata, reino Animalia. E esse é a nossa classificação, a nossa taxonomia da espécie humana.
beleza? E aí, como a gente falou aqui, né, a espécie sendo a categoria menos includente, e o reino sendo a categoria mais includente nessa taxonomia. Show de bola? E aí a gente passa à frente às regras de taxonomia. Aí dá uma olhadinha para mim. A gente vai falar rapidinho aqui dessas regras de nomenclatura, tá? Que tem uma parte da regra de nomenclatura que é a mais significativa aí, que é mais cobrada em questões, beleza? Porque a regra geral da nomenclatura, ela precisa existir na taxonomia, como eu falei para vocês bem no início dessa parte da classificação dos seres vivos. A gente precisa ter uma linguagem universal, precisa ter uma linguagem onde todos os cientistas, todos os biólogos que vão trabalhar com essa classificação precisam estar alinhados, falando a mesma língua. Então, não adianta eu descrever, classificar, colocar lá uma classificação taxonômica sem seguir a regra, porque eu não vou estar incluído no padrão mundial, aquilo não vai servir de nada. Beleza? Então, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar rapidinho aí. Então, as regras de nomenclatura são o uso da língua latim, tá? E aí o latim é utilizado por quê? Porque é uma língua morta, é uma língua mundial, universal, né? Então não existe aí nenhuma preferência de nação, uma ou outra, dizer que eu vou usar a língua tal porque é da minha nação. Não tem nada a ver, tá? Então é uma língua morta. E o principal é que essa língua ela não vai sofrer modificações ao longo do tempo, exatamente pelo mesmo motivo, por ser uma língua morta. Então ela está estagnada da mesma forma. Então não vão ter modificações ao longo do tempo que possam gerar dúvidas, beleza? Além disso, os dois nomes, né, o genérico e o específico, ou seja, o gênero e a espécie, eles precisam ser, né, em latim e separados, destacados do texto. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso transformando ele em itálico ou sublinhado, né? Se você estiver escrevendo à mão, por exemplo, e não conseguir fazer ali uma letra itálica, você pode sublinhar o nome, né, tanto do gênero quanto da espécie. Então precisa ser destacado do texto. Aqui a gente está vendo sempre, né, ele aparece em itálico, que é o padrão mais utilizado, levando em consideração que a gente digita as coisas. Então é fácil a gente colocar itálico e ser destacado do texto, beleza? E quando a gente fala de uma espécie, dá uma olhadinha para mim aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de uma espécie, nunca nós podemos usar só o nome específico. A gente sempre precisa usar os dois nomes. Tá? Então não adianta nada eu chegar para você e falar de sapiens, só sapiens. Porque isso não determina uma espécie levando em consideração as regras da taxonomia, beleza? As regras de nomenclatura da taxonomia. Então, quando eu falo só sapiens, lógico, você já vai associar isso, já vai saber do que eu estou falando. Porém, poderia existir alguma outra espécie que tivesse também, né, de outro gênero, que tivesse também sapiens no final, e você poderia não saber do que você está falando, do que está sendo dito, beleza? Então, o nome da espécie sempre tem que vir com o nome genérico, ou seja, o nome do gênero, seguido do nome da espécie. E beleza, vamos lá, tem que estar destacado do restante do texto, então tem que ser em itálico ou sublinhado, e o nome genérico, assim como o nome das outras categorias taxonômicas também vai acontecer, a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. O nome específico, todo minúsculo, beleza? Então dá uma olhada aí, você vai ver isso nos dois exemplos que nós temos aqui, ó. Então a gente tem o nome do gênero, tá? O nome genérico com a primeira letra maiúscula e o nome específico com a primeira letra minúscula. A mesma coisa aqui, ó. Primeira letra maiúscula, primeira letra minúscula. E isso vai acontecer em todas as espécies, beleza? O nome genérico sempre começa com a letra minúscula e o específico com a letra minúscula. Ah, beleza, já falei isso. Demais categorias, família, reino, somente a primeira letra maiúscula. Já falei isso também. Então, de gênero até reino, a primeira letra vai ser maiúscula. Show de bola? Então vamos adiante. E aí, ó, a gente tem um outro tipo de taxonomia, que é a sistemática atual, onde a gente já teve aí uma evolução gigantesca, principalmente das técnicas moleculares, né? Onde a gente entende hoje, dá uma olhadinha para mim aqui, onde a gente entende hoje que
utilizar apenas a morfologia para classificar os organismos em grupos, em famílias, em gêneros, em reinos, em filos e tal, pode não ser completo, pode não ser totalmente fidedigno. Em uma grande parte, né, dos organismos, você pode ter, sim, isso sendo uma característica bem determinante, bem taxativa. Mas em vários deles, você não vai ter exatamente a mesma estrutura se você for pensar a nível molecular. E aí, quando você pensa a nível molecular, você começa a levar em consideração também a história evolutiva desse organismo. Então, a sistemática atual, que a gente chama, né, de filogenética, a sistemática atual, ela começa a... Hoje não, já vem de muito tempo, né, a levar em conta também os processos evolutivos, a levar em conta também os parentescos entre as espécies. Então, não é só dizer que eu tenho características morfológicas muito parecidas, então eu posso agrupar vocês. Não, eu tenho características morfológicas muito parecidas, mas eu também tenho uma origem única. Eu também tenho um grau de parentesco, e aí sim eu posso agrupar vocês. Isso é algo que modifica muita coisa, tá? Então dá uma olhadinha aí no slide para você entender um pouco melhor isso. Desculpa. Então, a sistemática atual, ela visa formar grupos que descendam por evolução de um mesmo ancestral. Então, aí a gente já está pensando em grupos monofiléticos, onde você vai ter tanto a questão das características morfológicas, anatômicas, mas também agregando as características moleculares, tá? Então, refletindo assim suas relações de parentesco evolutivo, beleza? Então, é a filogenia. E aí, através disso, a gente tem, né, o que eu falei, a junção de características anatômicas e moleculares sendo necessárias para definir alguns grupos, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, né, só um exemplo de um cladograma e um exemplo de monofilético, né, um grupo monofilético. Então, se a gente pudesse pensar aqui, ó, em alguns organismos ao longo desse cladograma, tá? E aí, vamos fazer o cladograma direito, professor Rafael. Eles têm que estar todos aqui mais ou menos na mesma altura, tá, galera? Porque essa linha aqui significa que eles estão vivos no momento atual, beleza? Então, vamos pensar aqui, ó, que eu tenho um organismo A, um organismo B, um organismo C, D e E, beleza? E aí, se eu pego, por exemplo, né, esse grupo aqui, a partir desse ponto, e pego esse grupo inteiro, então, concordam comigo que eu tenho nesse ponto aqui um ancestral comum e esse ancestral comum, ele deu origem tanto ao C quanto depois a um outro organismo aqui que teve uma nova modificação, deu origem ao D e também deu origem ao E. Então, eu estou falando que esse grupo aí, ele tem um ancestral comum. Então, todo esse grupo eu posso chamar de monofilético. Beleza? Como está dizendo aqui. É um grupo monofilético. Por quê? Porque eu tenho ancestralidade em comum entre todos eles. Show? Porém, se eu chegasse aqui, deixa eu até fazer dessa cor aqui verdinho mesmo, para vocês entenderem melhor. Se eu chegar aqui e fizer uma outra classificação, onde eu levo em consideração apenas também, ó, vou começar daqui também, mas eu vou excluir esse cara aqui, esse número E ali, essa letra E, beleza? E eu vou dizer que o C e o D, eu classifico eles como um grupo e boto o E como um grupo à parte. Então, eu não estou tendo todos os organismos que descenderam daquele mesmo ancestral que a gente estava falando aqui embaixo. Se eu não tenho todos os grupos que descenderam de um ancestral comum, incluídos naquela classificação daquele grupo, esse grupo aqui em amarelo, ele não é um grupo monofilético, ele é um grupo parafilético, beleza? E aí tem uma terceira possibilidade, que eu vou colocar aqui em vermelho, que se eu pegasse, por exemplo, esse organismo A
e juntasse ele com esse organismo C e dissesse que eles fazem parte de um mesmo grupo, né, sem levar em consideração aí essa ancestralidade que cada um está apresentando ali, eu teria um grupo que a gente chama de polifilético, beleza? Então, é um grupo polifilético. Tá? Então, isso aqui é para você entender que hoje em dia a sistemática atual ela também vai levar em consideração, né, essa classificação baseada nas relações de parentesco evolutivo, baseada na filogenia, tá? E não só mais nas características anatômicas. Também vai levar em consideração as moleculares. E não só DNA, galera. Hoje em dia a gente já está falando também de características de proteínas, o proteoma, né? Então, a gente tem também o genoma e o proteoma. E aí, para finalizar essa parte de taxonomia, né, da sistemática atual, o produto da sistemática filogenética, que é o que a gente está falando, é exatamente isso aqui que eu descrevi, desenhei aqui para vocês, que é um cladograma. Tá? Então, você consegue ver, através do cladograma, as relações entre os organismos, entre as espécies, você consegue ver o agrupamento, se eles estão agrupados de maneira mono, para ou polifiléticas, né? E se essa classificação, então, faz sentido ou não faz sentido, levando em consideração as características moleculares, beleza? Então, olha para mim aqui, para a gente entender um pouquinho esse finalzinho. E aí, agora, a gente vai pensar um pouquinho mais abrangente do que os reinos que a gente está acostumado a ver, tá? Então, agora a gente vai falar dos 5 reinos, que são aqueles que nós estamos acostumados a ver, que já foram categorizados há um tempão, e a gente vai ver também que, hoje em dia, são levados em considerações 3 domínios, que são um pouquinho diferentes da classificação de reinos, beleza? Então, dá uma olhada no slide aí para a gente dar continuidade. Então, aqui nós temos, né, o clássico, os 5 reinos. Então, a gente tem aqui o Monera, o reino Monera. A gente tem aqui o reino, né, dos protistas, e aí a gente vai ter uma questão aqui que, peraí, deixa eu ver se a gente tem... não é isso que eu queria dizer. A gente tem aqui uma classificação... Por que eu estou pensando aqui? A gente tem uma classificação aqui que a gente não pode chamar de artificial hoje em dia, tá? Mas a gente já não considera os reinos como maior grupo em sentido de abrangência. Era isso que eu queria dizer, tá? Por quê? Porque na hora que a gente olha para essa classificação que a gente está vendo aqui, então o reino Monera, por exemplo, sendo um reino específico separado dos protoctistas, beleza? A gente vê que existem características, né, obviamente, muito diferentes. Mas, quando a gente olhar isso a nível um pouquinho mais amplo, que são exatamente as novas classificações que a gente tem, a gente vai ver que existem características que não são tão próximas assim dentro, por exemplo, do grupo dos Monera, tá? Mas aí, vamos passar aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo também. Então, os Moneras são ali as bactérias, né, de uma forma mais clássica, vamos falar assim. Os protoctistas, que são também os protistas, né, que a gente tem de uma forma mais ampla, né? Os fungos, que a gente tem aqui, que esses são bem clássicos, né? E a gente tem essa classificação já há bastante tempo. Aqui são as plantas, né, ou os vegetais, como você preferir. E a gente tem os animais aqui embaixo, beleza? E aí, a gente tem aí também uma diferenciação de nível de organização, se a gente puder observar, né? A gente tem organismos unicelulares, a gente tem depois organismos pluricelulares, mas com uma complexidade um pouquinho diferente, níveis de organização um pouquinho mais básicos. Depois, quando a gente chega nas plantas e nos animais, né, a gente já tem um nível de organização, uma complexidade um pouco maior, beleza? E aí, a gente tende a classificar os 5 reinos, né, que é a forma correta dentro desse padrão
dentro desse padrão de reinos é a forma correta. Então, a gente fala aí que os Monera são classificados como um reino específico. Por quê? Porque eles estão representados ali pelas bactérias e pelas arqueias, que são organismos unicelulares, do tipo, né, de célula procarionte, ou seja, não apresentam ali o núcleo individualizado, e tem uma nutrição que pode ser autotrófica ou heterotrófica. Beleza. Só que aí a gente vai ver que existe aqui, ó, uma barreira aqui, uma divergência, vamos dizer assim, desse grupo, tá? Mas depois a gente vai ver isso à frente, beleza? Então, unicelulares, procariontes, auto ou heterotróficos. Os prototistas, a gente vai falar aí, são os protozoários e as algas, beleza? E eles também podem ser unicelulares, mas aí a gente já começa a ver organismos com uma organização um pouco maior, um pouco mais complexa, de pluricelulares. Mas eles são todos com tipo celular eucarionte. Então, a gente já tem uma diferença bem clássica aqui entre organismos procariontes e eucariontes, mesmo que possam ser unicelulares, beleza? A nutrição continua, podendo ser autotrófica ou heterotrófica. Show! Aí a gente vai para os fungos, né? Ou reino fungi, onde a gente tem os representantes, né? Mofo, cogumelo, levedura. A gente tem organismos que podem ser unicelulares ou pluricelulares, com a sua maioria sendo pluricelulares. Eles também são eucariontes, assim como todos os outros abaixo, mas a nutrição deles passa a ser exclusivamente heterotrófica. E aí ela é heterotrófica por absorção. Então aqui a gente tem uma questão que vai diferenciar ele de outros organismos pluricelulares, também eucariontes, que fazem nutrição heterotrófica. Tá? Aí a gente tem as plantas, né, ou reino plantae, são os vegetais. Eles estão todos pluricelulares, eucariontes, beleza? E a nutrição é autotrófica. Então, eles são o primeiro grupo que apresenta aí essa característica, né, de serem obrigatoriamente pluricelulares, eucariontes e autotróficos, ok? Todos do grupo são assim. E aí a gente vai para o reino animalia, ou os animais, né? Como a gente fala, são os representantes, são os animais. Eles são, obviamente, pluricelulares, como a gente está vendo, eucariontes também, ou seja, já tem, né, aquela questão do núcleo celular bem diferenciado do restante da célula, e a gente tem a nutrição heterotrófica por ingestão. Então, isso aqui vai fazer, né, essa diferenciação entre um e outro, beleza? E aí, dá uma olhadinha para mim aqui. Qual é a ideia da gente ter essa classificação toda? Como eu falei antes, a gente separar as partes que têm, né, estruturas e que têm comportamentos, que têm características morfológicas, fisiológicas, moleculares, diferentes para poderem ser estudadas de formas individuais e depois entender o todo. Os reinos, os grandes reinos, eles exibem aquelas características que eu falei para vocês ali, desse quadro, né, que vão diferenciar um reino do outro. Mas lembra que eu falei para vocês ali que a parte do reino Monera, ela ainda ficava mais ou menos no limbo ali, porque juntava as bactérias com as arqueias, que são alguns organismos que eram vistos como bactérias também, mas que exibem características um pouquinho diferentes. Então, hoje em dia, né, juntando aí a questão da taxonomia, da filogenética, a gente tem um cladograma que mostra grupos diferentes. Então, dá uma olhadinha nesse slide aí. A gente tem hoje, então, o que a gente chama de domínios, que seria uma classificação diferente dessa classificação que a gente estava observando antes, que a gente está acostumado a ver, dos reinos, beleza? Então, nós temos 3 domínios, e esses domínios seriam o quê? Eucária, bactéria e árquea, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o eucária seria realmente os eucariontes, os organismos que possuem aí características, né, mais de diferenciação principal, a questão da estrutura do núcleo celular, beleza? Só que, quando foram feitos, né, os estudos filogenéticos a respeito do grupo lá do reino Monera,
teve ali um racha, teve ali uma diferença, aonde as árqueas, elas se mostraram mais próximas do grupo eucária do que do grupo bactéria. Então, quando a gente analisa molecularmente esses grupos, a gente vai ver aqui que existe um ancestral comum mais próximo, mais recente entre eucária e árquea do que o ancestral comum que juntaria árquea e bactéria. Por isso que foi feita essa nova, organização aí, baseada nessa questão filogenética, onde a gente tem 3 domínios: eucária, bactéria e árquea. Beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, a ideia é você entender que mesmo que você tenha já a classificação taxonômica bem robusta, existem coisas que vão modificar e que vão sendo modificadas ao longo do tempo. Porque a gente tem evolução, tanto dos materiais quanto do próprio conhecimento gerado e acumulado ao longo do tempo. Beleza? E com isso, então, com essa questão dos 3 domínios, a gente finaliza essa parte da classificação dos seres vivos.